se aquilo que você chama de coincidência fosse, na verdade, um sussurro da realidade tentando te despertar? E se os encontros inesperados, os números repetidos, as ideias repentinas, não fossem fruto do acaso, mas convites secretos da existência? E se tudo aquilo que você sempre ignorou fosse de fato a chave para dominar a sua própria vida? A sorte favorece os audazes, escreveu Virgílio, séculos antes de Maquiavel transformar essa máxima numa estratégia de guerra. Albert Einstein, com um olhar cético, disse uma vez: Deus não joga dados com o universo. E Carl Jung, ao mergulhar no abismo da psique humana, falou sobre as sincronicidades, coincidências carregadas de significado, como se fossem espelhos de um mundo oculto, dialogando com a alma. Mas a pergunta que ressoa agora, no silêncio da madrugada, é: por que você continua insistindo em acreditar que tudo isso é simplesmente aleatório? Talvez porque te ensinaram assim. Desde criança, você foi condicionado a ver o mundo como uma sucessão de causas mecânicas, de eventos desconectados, de fatos isolados. Te deram provas, estatísticas, números frios. Disseram que confiar na intuição era bobagem, que ouvir essa voz interna era sinal de fraqueza ou de loucura. Mas, e se fosse justamente essa loucura que nos conecta com a verdade mais profunda? A vida parece um tabuleiro manipulado por forças invisíveis. Você sente isso? Às vezes, acontece algo tão perfeito, tão fora do comum, que sua razão fica em silêncio por um instante. Um amigo que liga justo quando você estava pensando nele. Uma resposta que surge num livro aberto aleatoriamente. Uma música que toca exatamente quando mais precisava. Não é só coincidência, é o universo sussurrando. Mas você está escutando? Este vídeo é um convite, um chamado para olhar aquelas peças aparentemente soltas e descobrir o mapa oculto que formam. Vamos juntos percorrer os caminhos de Maquiavel, de Jung, de Einstein e de outros mestres que souberam ver o invisível. Vamos decifrar os enigmas do que chamamos de acaso e descobrir que o caos, na verdade, pode ter uma lógica tão profunda que escapa à mente comum. Mas atenção, essa jornada não é confortável. Vai te tirar da passividade. Vai exigir que abra os olhos, que confie na sua percepção mais sutil e, acima de tudo, que haja. Porque, como dizia Maquiavel, a fortuna favorece os que estão preparados para dominá-la. Você está pronto? Se estiver, respira fundo. A madrugada está em silêncio, e é nesse silêncio que a verdade começa a sussurrar. Já sentiu aquela sensação de que algo está estranhamente bem? Como se o universo, por um breve instante, se inclinasse a seu favor. Um pensamento cruza sua mente, e segundos depois alguém o diz em voz alta. Um número se repete com insistência. Uma pessoa aparece justo quando você estava pensando nela. Você poderia descartar isso como coincidência, mas algo em você duvida. Algo sabe que há mais. E é nesse espaço, entre o racional e o intuitivo, que nosso caminho começa. Durante séculos, a ideia do acaso foi usada como pretexto para o inexplicável. Tudo que escapava à lógica era jogado naquele caixote conveniente. Mas e se esse caixote estiver cheio de verdades que nunca nos atrevemos a explorar? E se o acaso não for um erro da realidade, mas um código que ainda não aprendemos a decifrar? Carl Jung foi um dos primeiros a abordar esse mistério com seriedade. Cunhou o termo sincronicidade para descrever essas coincidências significativas que pareciam orquestradas por algo maior. Jung via essas experiências como uma forma de comunicação entre o inconsciente e o mundo exterior, como se o universo nos respondesse quando estamos realmente atentos. E o mais inquietante é que, quanto mais você começa a notar essas pistas, mais elas aparecem. Albert Einstein, com seu ceticismo científico, já suspeitava disso. Dizia que o acaso é a maneira pela qual Deus escolhe permanecer no anonimato. Uma frase que, mesmo envolta em ironia, carrega uma intuição de ordem oculta. Não é que tudo esteja predestinado, mas talvez, só talvez, o universo não seja tão indiferente como nos fizeram crer. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes aconteceu algo impossível e você descartou isso com uma risada nervosa?
Quantas vezes ignorou aquela sensação de que algo estava para acontecer, que alguém estava pensando em você, que aquele lugar tinha uma energia estranha? Ignorar esses sinais não é só perda de informação, é perda de potência. Porque se esses momentos são janelas para uma realidade mais profunda, e tudo indica que são, então cada vez que você os ignora, está rejeitando um convite da vida para ser mais que um simples espectador. Está negando a si mesmo o direito de jogar de verdade. E aqui está o maior dos enganos, crer que o acaso nos torna livres. Nada mais ilusório. A fé cega no acaso nos torna passivos, resignados, obedientes ao fluxo de uma sorte que não controlamos. Mas se entendermos que há sinais, que há estrutura, que há intenção, então nos obrigamos a levantar, a ver, a agir. Maquiavel não usava a palavra acaso. Ele falava de fortuna, uma força selvagem, caprichosa, perigosa, mais domesticável. Para ele, a fortuna era como um rio que, sem preparação, arrasa tudo, mas que, com inteligência e virtude, pode ser canalizada a favor do estrategista. Ou seja, não se trata de prever o futuro, mas de estar preparado quando ele se revelar. E talvez essa seja a verdadeira diferença entre quem triunfa e quem fracassa. Não é sorte, é sensibilidade, é percepção, é decisão. Você está escutando os sussurros da madrugada porque eles não gritam. Se escondem nos detalhes, no número que se repete, na frase que ressoa, no silêncio cheio de significado. A resposta à pergunta que dá título a este capítulo talvez não esteja nos livros nem nas teorias. Talvez esteja na sua própria história, naquele instante que você nunca esqueceu, que até hoje te arrepia. Isso não foi acaso, foi um chamado. Você o atendeu? Imagine uma tempestade, um turbilhão selvagem invadindo a cidade, arrastando casas, árvores, vidas. Para Maquiavel, essa era a imagem da fortuna. Uma força impetuosa, indomável, capaz de destruir impérios e elevar reis com o mesmo desprezo. Mas e se você pudesse prever essa tempestade? E se fosse possível construir margens antes que o rio transbordasse? Esse era o segredo que Maquiavel queria revelar. Nascido em uma Florença instável, cercado de conspirações, traições e guerras, Nicolau Maquiavel viu com seus próprios olhos como o mundo girava ao capricho da fortuna. Mas diferente de muitos pensadores de sua época, ele não se resignou diante dela. Observou, estudou e chegou a uma conclusão inquietante. A fortuna favorece os audazes, não os bons, não os justos, mas os preparados. No seu livro mais famoso, O Príncipe, Maquiavel descreve a fortuna como uma mulher que deve ser conquistada com força, coragem e iniciativa. Não com súplicas, não com passividade. Porque, segundo ele, a fortuna se cansa dos indecisos. Ela sorri para quem age, não para quem espera. Pense nisso por um momento. Quantas vezes na sua vida você sentiu que era agora ou nunca? Uma porta que se abriu por um segundo e depois se fechou para sempre. Uma oportunidade que piscou, duvidou e desapareceu. Maquiavel diria que, nesse momento, você foi posto à prova. E que a fortuna, ao ver sua hesitação, simplesmente seguiu em frente. Mas o que torna essa filosofia tão poderosa é a ideia de virtude. E atenção aqui, essa palavra não tem nada a ver com moralismo. Para Maquiavel, virtude é a capacidade de agir estrategicamente em meio ao caos. É inteligência, coragem, astúcia. É a habilidade de transformar desvantagens em armas. É ver um campo de batalha onde outros só veem ruínas. O exemplo que mais admirava era César Borgia. Borgia era um mestre da fortuna. Quando tudo parecia perdido, alianças rompidas, inimigos crescendo, ele se reinventava. Não rezava por sorte, criava possibilidades. Quando a fortuna mudava, ele já tinha outra carta na manga. Era cruel, sim, mas lúcido. E para Maquiavel isso era tudo. Essa visão de mundo como uma arena brutal pode parecer fria, mas também é libertadora. Porque ao dizer que a fortuna pode ser domada, Maquiavel nos devolve algo precioso: o poder, a possibilidade de não sermos peças no jogo, mas jogadores. De entender que aquilo que chamamos acaso pode, na verdade, ser manipulado, canalizado, transformado em impulso para a vitória. Mas cuidado, não há garantias.
A fortuna é traiçoeira. Até o mais preparado pode cair. O ponto não é controlar o destino. É não ser dominado por ele. É não ficar de braços cruzados esperando o momento ideal. É agir mesmo na incerteza, mesmo com medo. Porque para Maquiavel, vacilar é morrer. E se tudo isso parecer distante, pense em como você reage diante das oportunidades da sua vida. Ataca ou espera? Molda as circunstâncias ou espera que elas te favoreçam? Você é o estrategista ou o sonhador que reza para que tudo dê certo? A fortuna não premia quem sonha, premia quem age. Maquiavel via a história como um teatro onde os audazes roubavam a cena, onde o caos era uma oportunidade disfarçada e onde cada segundo contava. Para ele, o mundo era um campo de batalha, e só quem conhecia as regras ocultas da fortuna podia sobreviver. Você está nesse campo agora. O tempo corre, e a fortuna observa. Já percebeu como certos momentos da vida parecem cheios de significado? Como se algo além da lógica estivesse operando por trás do véu do cotidiano. Às vezes é uma música que toca justo quando você precisa escutar. Outras vezes é uma frase num livro sublinhada como se alguém soubesse que você abriria naquela página. E há ocasiões em que é só um número que se repete, 11, 22, 77, aparecendo sempre nos momentos em que sua alma sussurra procurando por uma resposta. A maioria das pessoas ignora esses sinais. Seguem dormindo, anestesiadas pela rotina, pelo ceticismo que aprenderam. Mas quem aprende a olhar com mais atenção percebe um padrão, e esse padrão não é aleatório. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Para ele, eram coincidências cheias de sentido, que revelavam uma conexão entre o mundo interno e o externo. Como se o inconsciente, essa parte oculta e profunda de nós, encontrasse uma forma de projetar-se na realidade concreta. Jung viu isso acontecer em seu consultório com pacientes, com amigos, consigo mesmo. Era impossível ignorar, e ele não estava sozinho. Tesla dizia que suas ideias surgiam como visões, como se fossem enviadas por uma inteligência invisível. Einstein rejeitava o acaso, afirmando que a realidade seguia uma ordem profunda, embora incompreensível. Os antigos taoístas falavam do Wu Wei, o ato de agir sem esforço, em harmonia com o fluxo invisível do universo. Os estoicos viam cada evento como oportunidade para viver a virtude. Todos, à sua maneira, apontavam para a mesma direção. A existência é uma rede viva, pulsante, inteligente. Mas como reconhecer esses sinais? Como saber que algo não é só projeção da sua mente cansada? A resposta está no silêncio. Sim, no silêncio. É quando você desliga o ruído que começa a escutar. Quando desacelera. Quando respira fundo. Quando se permite observar em vez de reagir. É nesse espaço que as pistas aparecem. Uma conversa ouvida por acaso. Uma mensagem inesperada. Um encontro improvável. Não são produto do acaso. São reflexos da sua própria busca. A neurociência tem algo a dizer sobre isso. O sistema de ativação reticular do seu cérebro filtra o que você vê com base no que acredita, ou no que foca sua atenção. Por isso, quando você compra um carro novo, começa a vê-lo em todos os lugares. O mundo não mudou. Você mudou. Sua atenção foi reprogramada. Agora imagine o que acontece quando você começa a buscar propósito. Quando passa a esperar respostas. Quando acredita que os sinais existem. Seu cérebro começa a mostrá-los. Sua mente começa a conectá-los. E o que antes parecia coincidência, agora se revela como um mapa oculto. Mas atenção, ver os sinais não é o mesmo que entender seu significado. Às vezes eles vêm sob a forma de perda, de silêncio, de espera. A fortuna testa com sutileza. Não entrega as respostas numa bandeja de prata. Ela sussurra. E quem não presta atenção perde a oportunidade de mudar tudo. Um exemplo. Uma paciente de Jung com um besouro dourado. No dia seguinte, durante a sessão, um besouro de verdade bateu na janela. Jung não viu isso como milagre, mas como ponto de interseção entre o inconsciente dela e a realidade. Aquele foi o momento, a chave, o símbolo do renascimento, um portal. E ele o usou para romper a resistência dela à terapia. Foi o início da cura. Agora pense em você.
Qual foi o último sinal que você ignorou? Qual foi o número que se repetiu? A frase que fingiu não ouvir? A ideia que passou pela sua mente, mas você deixou para depois? Cada um desses momentos foi um convite, uma senha. E se você quiser entrar no jogo da fortuna, precisa começar a aceitá-los. Comece hoje. Pegue um caderno, chame-o de Diário da Fortuna. Anote tudo que parecer estranho, excessivamente alinhado, muito simbólico. Um número que se repete, um símbolo, um animal, um sonho. Depois de algumas semanas, surgirá um padrão. E esse padrão não será produto do acaso, será a linguagem da fortuna. Quanto mais você escutar, mais ela te falará. Agora que você sabe que os sinais existem, que não são meras coincidências, e que a fortuna sussurra em cada detalhe, resta uma pergunta inevitável. O que você vai fazer com isso? Porque observar é só o começo. A verdadeira transformação acontece quando você age. Quando deixa de ser espectador e se torna estrategista. Quando para de esperar que a vida te entregue milagres e começa a provocá-los com suas decisões. Maquiavel sabia isso melhor que ninguém. Para ele, não bastava reconhecer o momento favorável. Era preciso agarrá-lo com firmeza. Era preciso planejar, antecipar-se, usar cada sinal como alavanca para construir algo. E se o mundo era instável, traiçoeiro, imprevisível, melhor ainda. Porque era nesse cenário que os audazes brilhavam. E aí entra a virtude. Esse conceito tão mal compreendido ao longo dos séculos. Virtude não é ética nem moralismo. É potência. É visão estratégica. É valentia aliada à inteligência. É olhar a tempestade e não apenas sobreviver a ela, mas usá-la para avançar mais rápido. Dominar o destino não significa prever o futuro. Significa preparar-se para tudo. Significa ler os sinais e, sobretudo, responder com ação. Quer um exemplo prático? Imagine que você está buscando um novo rumo profissional. De repente, um antigo colega te manda uma mensagem. Ou aparece uma vaga inesperada. Ou alguém menciona uma ideia que ressoa profundamente contigo. Isso não é sorte, é a fortuna testando sua disposição. Se você não responde, se duvida, a oportunidade escapa. Maquiavel desprezava os indecisos. No Príncipe, ele afirma que a fortuna favorece os audazes, os que agem sem pedir permissão. E hoje até a ciência moderna corrobora isso. A neurociência mostra que o cérebro responde à intenção, à ação, ao movimento. Que a percepção da realidade muda conforme seu estado interno. Quando você age, mesmo de forma imperfeita, manda uma mensagem ao universo. Estou pronto. E o universo responde. Então vai um desafio. Pelos próximos 14 dias, viva como discípulo da fortuna. Acorde todos os dias disposto a ver sinais. Pode ser um número, uma frase, uma ideia, um encontro. Não importa. Quando esse sinal aparecer, pare. Pergunte a si mesmo. O que a vida está me mostrando aqui? E o mais importante, haja. Dê um passo. Faça a ligação. Escreva a ideia. Aceite o convite. Confie no impulso. Ao final de cada dia, reflita. Como transformei esse sinal em vantagem? O que aprendi? Qual é o próximo passo? E sim, no começo vai parecer loucura. Você vai duvidar. Vai querer voltar para a comodidade do acaso, onde tudo pode ser descartado como coincidência. Mas se persistir, vai começar a ver. Vai começar a entender. E mais que isso, vai começar a construir. Porque o destino não é um conto escrito. É uma arquitetura sutil, moldada por decisões quase invisíveis que só os atentos conseguem perceber. Steve Jobs não acreditava no acaso. Quando conhecia alguém interessante, o contratava. Quando via uma ideia com potencial, a desenvolvia. Não esperava provas, seguia sua intuição e agia. Isso é virtude. E você? Vai esperar que a fortuna se canse de bater à sua porta ou vai abri-la? Lembre-se, os sinais não são garantias. São aberturas. São armas que a vida coloca em suas mãos. Ignorá-los é como entrar numa batalha de mãos vazias. Mas quando aprende a reconhecê-los e, sobretudo, a usá-los, o acaso se torna estratégia e a vida finalmente começa a obedecer sua vontade. A fortuna não premia os observadores, coroa os que se atrevem. Então feche os olhos por um instante. Respire e diga baixinho como um voto silencioso. Hoje não espero, hoje ajo.
Você chegou até aqui. E isso por si só já é um sinal. Ao longo deste vídeo, percorremos ideias que desafiam a lógica comum. A noção de que o acaso governa tudo, que somos apenas folhas ao vento, à mercê de forças imprevisíveis. Mas agora talvez uma parte de você tenha despertado. Uma parte que reconhece, mesmo em silêncio, que há uma ordem sutil entre as linhas da vida. Maquiavel nos ensinou que a fortuna pode ser domada. Jung, que o inconsciente conversa com o mundo através de símbolos. Einstein, que a realidade não é tão aleatória quanto parece. E todos eles, cada um à sua maneira, apontavam para a mesma direção. Há sentido, há propósito. Mas faltam olhos para ver e coragem para agir. Você não precisa entender tudo. A maior parte do universo continua sendo mistério, e talvez assim deva ser. Mas o que você pode e deve fazer é escutar, prestar atenção aos sinais, responder com ação, tornar-se pouco a pouco o autor da sua própria narrativa. Porque o verdadeiro poder nunca esteve em prever o que vai acontecer. O verdadeiro poder sempre esteve em como você responde ao que acontece. E agora você sabe disso. O acaso é só uma história que te contaram para deixar você quieto. Mas você não foi feito para o silêncio. Foi feito para a ação, para a visão, para a conquista. A partir de hoje, olhe o mundo como realmente é. Um campo de possibilidades ocultas. E cada sinal, cada encontro, cada número é uma convocação. Sabe, lembro de uma noite em que tudo parecia ruir. Aquela sensação de que nada fazia sentido. E então, sem aviso prévio, recebi uma mensagem. Era de um amigo que eu não via há anos. Ele escreveu simplesmente: Pensei em você hoje, tudo bem por aí? Isso mudou tudo. Não pela mensagem em si, mas pelo momento, pelo tempo exato. Foi como se o universo, cansado do meu silêncio, tivesse decidido me dar um empurrão. Talvez você já tenha sentido algo parecido em algum momento da sua vida. Um gesto simples, um olhar, uma palavra que chegou exatamente na hora certa. E se você está aqui agora vendo este vídeo até o fim, é porque, no fundo, sabe, isso também não foi casualidade. Este espaço que construímos juntos não é só sobre filosofia, história ou teoria. É sobre reconexão. É sobre lembrar que você tem poder. Que você não está aqui apenas para sobreviver, mas para jogar o grande jogo da existência. Com coragem, com olhos atentos e coração aberto. Então leve isso com você. Os sinais existem. A vida está o tempo todo conversando com quem tem coragem de escutar. Não desperdice mais um dia no modo automático. Você não veio ao mundo para ser espectador. Veio para ser estrategista. E cada escolha que faz, mesmo a menor, pode ser o início de uma revolução. A pergunta agora é simples. Você vai ignorar mais esse chamado ou finalmente vai atendê-lo? Se este vídeo tocou você de alguma forma, deixe seu like. Compartilhe nos comentários a sua história e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar esta mensagem para mais pessoas.